que minha ferida não cicatriza? Se você tem uma ferida que não cicatriza, fique muito atento a esse vídeo. Se você conhece alguém que tem uma ferida que não cicatriza, já compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar dessas informações. Todos nós conhecemos, ou pelo menos já ouvimos falar de alguém que tem uma ferida que não cicatriza, que muitas vezes convive com essa ferida há décadas e ela não fecha. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, as feridas difíceis de cicatrizar. Na grande maioria das vezes, esse tipo de feridas são as feridas de perna. São feridas que têm uma origem vasculogênica, ou seja, elas não cicatrizam porque essa pessoa tem um componente de insuficiência venosa ou arterial. Essa complicação vasculogênica, ela dificulta e muito a cicatrização. Isso porque a circulação não acontece da forma adequada. Com isso, as células não recebem oxigenação, nutrientes, fatores de crescimento, células de proteção de forma adequada para cicatrizar. As úlceras vasculogênicas, muito conhecidas como úlceras de perna, correspondem a 70 até 90% das úlceras que acontecem nas pernas. As úlceras vasculogênicas correspondem ao maior motivo dessas lesões que acontecem e não cicatrizam e perduram por muito tempo, muitas vezes, não incomumente, por décadas. E nós denominamos de vasculogênicas aquelas úlceras que têm como origem, como etiologia, uma insuficiência venosa ou arterial. O diabetes, a pressão alta são muito comumente encontrados em pessoas que têm este tipo de lesão. Isso porque essas doenças causam microlesões nos vasos, originando as insuficiências venosas e arteriais. Dentro das úlceras vasculogênicas, o especialista vai diferenciar entre aquelas que têm origem venosa e aquelas que têm origem arterial. Isso é muito importante, porque o tratamento de uma ou de outra é completamente contraditório. O que eu faço para uma úlcera venosa, eu não posso indicar para uma úlcera arterial. Por isso, o olhar especializado, o olhar experiente é fundamental para que o tratamento seja adequado e que eu não cause, inclusive, um prejuízo ainda maior para o paciente. Entre essas úlceras que duram muito tempo, as de perna são as mais comuns. Essas úlceras de perna, entre 70% até 90%, são de origem venosa. Então, elas em grande parte vão ter uma insuficiência venosa como origem, como explicação para a não cicatrização por tão longo tempo. 10% dessas úlceras de perna correspondem às úlceras arteriais, ou seja, existe uma obstrução das artérias que impede a cicatrização em tempo adequado. E o que nós chamamos de uma úlcera difícil de cicatrizar, uma úlcera complexa, uma úlcera que dura muito tempo para cicatrizar e se cronifica? Nós consideramos que uma úlcera está crônica, ou seja, uma úlcera de difícil cicatrização, que não cicatrizou no tempo adequado, aquelas que não cicatrizam em 4 semanas. E é claro que esse período é muito variável. Isso vai depender do tamanho da lesão, da complexidade de todas as comorbidades que esse paciente tem. E aí sim a gente consegue julgar melhor se 4 semanas serão suficientes ou não para essa cicatrização. Fazer a diferenciação do que acontece para que essa úlcera não esteja cicatrizando é fundamental. E isso depende de um olhar mais especializado. As úlceras venosas, elas acontecem por insuficiência da válvula venosa, que permite que o sangue que está sendo bombeado das pernas de volta para o coração reflua e fique ali estagnado naquelas veias. Isso causa as varizes, aquelas veias dilatadas, tortuosas, mas também começa a ter extravasamento das células sanguíneas para fora dos vasos.
Isso vai causar o edema, vai causar dor, vai causar aquela coloração que nós chamamos de dermatite ocre, que acontece por deposição de hemosiderina, e outras toxinas que vão impedir a cicatrização. Essa é a explicação para essas feridas não cicatrizarem quando eu não resolvo a insuficiência venosa primeiro. Já na insuficiência arterial, existe uma obstrução que impede que o sangue oxigenado, rico em nutrientes, em células de defesa, em fatores de crescimento, cheguem ao local da ferida. É esse o motivo de não haver a cicatrização daquela lesão. A pele ao redor do local costuma ser bastante pálida, fria, os pulsos ou são ausentes ou o profissional consegue sentir de forma bem dificultosa, eles são muito finos e, em geral, essas lesões têm um formato muito característico, com umas margens muito redondinhas, parecendo que alguém foi lá e desenhou essa lesão. O tratamento para uma úlcera venosa e para uma úlcera arterial é totalmente diferente. O que eu faço para uma úlcera venosa, no qual o padrão ouro de tratamento é a compressão, eu jamais posso indicar para uma úlcera arterial. Se eu fizer isso, eu vou impedir de vez a circulação sanguínea naquele local, a irrigação daquele local, e eu vou piorar e muito a condição desse paciente. Ainda existem as úlceras mistas, em que eu tenho um componente venoso e arterial ao mesmo tempo. Essas são as mais desafiadoras e, em grande parte das vezes, não há uma finalização de cicatrização. Porém, com um manejo adequado, com um especialista indicando qual é a conduta mais assertiva para esse tipo de lesão, nós conseguimos melhorar e muito as condições dessa lesão e, consequentemente, a qualidade de vida desses pacientes. Além desses fatores das úlceras venosas e arteriais, existem também contaminações, como por exemplo o biofilme, que impede a cicatrização. Na existência de um biofilme no local, jamais essa lesão vai cicatrizar. E a identificação de um biofilme, da presença de um biofilme, e é um manejo adequado desse biofilme para que haja cicatrização, somente um especialista vai conseguir fazer. Um outro fator que interfere e muito na cicatrização estagnada é o excesso de enzimas que são naturais da cicatrização. Porém, quando elas estão em excesso no leito da lesão, elas impedem que a cicatrização ocorra. Essas enzimas são chamadas de matrizes de metaloproteases. E existem formas, inúmeras formas de controlar a presença, o excesso dessas enzimas para que a cicatrização volte a ocorrer no seu ciclo normal. Além disso, é necessário o adequado controle de comorbidades que interferem na cicatrização, como pressão alta e diabetes. E também, para isso, nós especialistas somos preparados para ajudar no controle, na orientação, na educação em saúde, para que esse paciente atinja um controle adequado. Outra coisa que interfere, que na verdade é um hábito de vida, é o hábito de fumar. O fumo interfere muito negativamente na cicatrização. Além de fazer a vasoconstrição dos vasos, ou seja, fechar esses vasos e assim impedir que o sangue chegue no local de forma adequada, eu ainda tenho menos oxigênio disponível para que essas células consigam de fato proliferar e cicatrizar essa lesão. Portanto, a diminuição, no mínimo a diminuição do fumo, também é muito importante para que essa cicatrização ocorra de forma adequada. E aí o manejo para que essa cicatrização finalmente ocorra exige um conhecimento mais aprofundado, bem além do que a gente tem nos bancos da universidade. Conhecer os tratamentos padrão ouro para essas condições, o manejo adequado de cada uma delas é fundamental para o sucesso da cicatrização. Por isso, se você tem uma ferida que não cicatriza ou conhece alguém que tem uma ferida que não cicatriza, procure um especialista em cicatrização. Ele vai saber fazer a avaliação adequada, indicar o tratamento mais adequado e fazer o manejo que vai fazer toda a diferença para a cicatrização. Porque, afinal de contas, ninguém merece conviver com uma ferida que não cicatriza.
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com todas as pessoas que podem se beneficiar dessas informações, ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for postado. Te vejo no próximo vídeo.